Eu levantei a mão? Nossa. Bom, pessoal, bom dia! Hoje é dia 15/7 e nós estamos finalizando o nosso bimestre e iniciando as férias com a culminância das eletivas, a nossa eletiva de protagonismo juvenil. E por que uma eletiva de protagonismo juvenil? Porque enquanto o ano passado, por exemplo, nós tínhamos vários segundos anos que quase na sua totalidade queriam a área da saúde como campo de atuação. Esse ano, vocês estão muito diversificados. O segundo K, por exemplo, é a sala mais diversificada que tem. Você tem aluno que quer ser aeromoça, aluno que quer ser policial, aluno que quer ser médico legista, aluno que quer ser professor, aluno que quer ser enfermeiro, o outro quer ser empreendedor, o outro quer ser tatuador. Aí, enfim, em sua totalidade, é muita gente. Então, assim, não dava para pegar uma eletiva e criar uma eletiva de gastronomia, ou uma eletiva de empreendedorismo. Então, o que eu achei mais prático? Criar uma eletiva que ela casasse com o projeto de vida de vocês, dando um espaço de fala para abordar assuntos que normalmente as demais matérias não têm como trabalharem com mais foco. Então, a eletiva Protagonismo Juvenil, a gente trabalhou assuntos como Estatuto da Criança e do Adolescente, mercado de trabalho para os jovens, a gente trabalhou a questão, por exemplo, de como escolher o seu caminho, testes vocacionais e por aí vai. E aí, como culminância, os alunos tinham que escolher um dos assuntos trabalhados ao longo da nossa eletiva e elaborar um mapa mental, uma charge, um desenho, algum trabalho referente a esse assunto abordado na eletiva, e aí colocar aqui na plataforma Padlet e depois nós iríamos apresentar. Então, eu vou começar agora apresentando o vídeo de um dos nossos grupos, que peraí, deixa eu ir no Padlet. É o trabalho da Yasmin Flor dos Santos e da Maria Eduarda Fiore. Elas são do segundo C. Espera aí que eu vou compartilhar a página do vídeo, porque ela está no YouTube. Bom dia, meu nome é Yasmin Flor. Eu e a Maria Eduarda somos do segundo C. Eu juro que eu tô pausando. Aí, consegui. Espera aí, então, que eu vou ter que tirar aqui do Padlet e vou colocar no YouTube. Bom dia para o pessoal que está entrando. Tudo bom, galerinha? Nós estamos com a reunião sendo gravada e ela vai estar disponibilizada depois no YouTube da escola, tá bom? Então, vamos nos comportar. Esse é a primeira apresentação. É da Yasmin Flor e da Maria Eduarda Fiore, do segundo C. Elas estão falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e unindo ele com o documentário A Espera. Então, o que elas querem falar? Sobre a gravidez na adolescência, o casamento precoce e como isso afeta, né, a vida das meninas e a diferença de como é no Brasil e de como é em Moçambique, por exemplo. Então, vamos ver o vídeo delas. Vou apresentar agora para vocês o trabalho do nosso ECA. O ECA é a sigla para Estatuto da Criança e do Adolescente. Detalhe, eu terei que passar por alguns gráficos sem parar para comentá-los devido ao tempo curto que a gente tem aqui, ok? Enfim, em seu artigo 4, ele diz que é dever da família, da sociedade em geral, assegurar a efetivação dos direitos referentes à educação, à saúde, à vida, dentre outros. Bem, esse trabalho foi feito com base no documentário A Espera, que foi produzido pela cineasta Sônia André, essa moça que a gente vê aí na imagem. Ela é moçambicana e mora atualmente lá em Maceió. O documentário aborda a realidade das meninas de Moçambique. Vocês estão Mas é ouvindo, muito pessoal? interessante quando a gente para assistir, a gente nota traços semelhantes entre a realidade das meninas de Moçambique e a nossa, né?
de meninas brasileiras. Bem, o ECA ele entrou na Constituição Federal de 1988 e estabeleceu na legislação brasileira, por meio do seu artigo 227, que crianças e adolescentes formam um grupo de pessoas que têm direitos específicos e demandam proteção especial, tanto do Estado quanto da sociedade e da família. Mas é interessante a gente citar também que para que ele fosse incorporado na Constituição Federal, né, por exemplo, o cenário da época era o quê? Milhares de crianças jogadas na rua pela crise econômica da ditadura militar, que na mesma proporção que submetia esses jovens à vulnerabilidade social, encarceravam-os por serem pobres, por meio de uma política punitivista. Mas essa juventude, ela foi para a rua, né, e reivindicou os seus direitos, e hoje a gente vê que deu certo. Vamos lutar sempre pelos nossos direitos, né? Bem, aqui a gente tem, né, os temas centrais que a gente irá abordar de forma bem breve nesse vídeo. E aí, um questionamento inicial. Será que aquela realidade mostrada no documentário está restrita a Moçambique? E aí a gente tem uma imagem que responde, não está restrita a Moçambique. Porque aqui a gente vê uma imagem de uma menina moçambicana com a sua filha, e aqui do lado também a gente vê uma menina brasileira com o seu filho, certo? E aí a gente tem aqui alguns gráficos que a gente não conseguirá fazer comentário sobre eles, ok? E aqui também é interessante esse parâmetro, né, que a gente vê a mortalidade materna, e aí a gente vê a gravidez aqui como um dos motivos, e a gente também tem o casamento infantil feminino, que ele é causado tanto pela evasão escolar e a gravidez precoce, mas ele também causa a evasão escolar e a gravidez precoce. E a gente tem a definição, né, de casamento infantil e isso, mais gráficos também. E aí, detalhe, isso aqui é bem interessante a gente citar que o quê? De 181 mil casamentos infantis, 93% são meninas. É interessante isso, né? Alarmante. E aí, mais gráficos também. E aí, um panorama maior, né? Casamentos infantis ilegais, mundo afora, né? É 77,5 milhões por ano e 20 mil por dia. Então, a gente pensa que o quê? Aqui, esses 181 mil, onde a gente tem 93% meninas, é o que está registrado e o que não está registrado, né? A gente vê aqui que casamentos infantis é 7,5 milhões, né, por ano, os ilegais. Então, é interessante. E aí a gente vê também a questão da evasão escolar, né, porque normalmente quando essas meninas se casam com homens mais velhos, ela acaba que deixam de ir à escola, né? E a gente também tem mais gráficos que mostram todos esses dados, né? E aqui também é interessante a gente falar os avanços que teve, né, após a constituição do ECA, né? Interessante a gente falar. E aí também eu coloquei aqui sobre o ECA na pandemia, né? Que vem enfrentando problemas, porque normalmente quando vai ter o agravamento de agressões, né? Que são causadas principalmente dentro da família. E aqui são as nossas referências bibliográficas. Enfim, gente, foi bem breve. Caso vocês queiram saber mais, vai ter lá no aplicativo que a professora indicou para vocês. E muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Um bom dia. Bom, pessoal, essa aí foi então a apresentação da Yasmin Flor e da Maria Eduarda, do segundo C, onde elas quiseram pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente e falar especificamente da lei contra o casamento infantil, que é uma realidade ainda muito comum, tanto no Brasil quanto em outros países. No Brasil não é permitido pelo Estatuto, mas ele acontece na prática, principalmente em regiões onde você tem pouco incentivo e recurso do governo na prática educacional e de dar lazer, cultura e afins. E aí a gente tem sociedades também fora do Brasil, né?
como ela trouxe aqui em Moçambique, a Índia tem ainda essa prática de casamento infantil. Também algumas culturas que são de ciganos, e alguns outros países ainda acontece bastante isso. E aí, o que, que acontece? Se a pessoa se casa com alguém 30 anos mais velho que ela, quando o corpo dela ainda não está formado, quando ela ainda não tem nem conhecimento de quem ela deixa de estudar, ela deixa de estar no convívio com colegas e se torna mãe, quando ela ainda, na verdade, é uma criança, o que, que vocês acham que vai acontecer? A gente vai ter uma sociedade de pessoas sem base e de pessoas com diversos problemas, ou de saúde, psicológicos e afins. Algum aluno quer comentar sobre o que as meninas colocaram? Ó, as professoras fizeram aqui elogios, tá, para vocês. Aí agora, então, vamos passar para o próximo trabalho. Também é um vídeo, só que esse aqui tá no WhatsApp. Deixa eu tentar ver se eu consigo aumentar ele. Gente, meu nome é Manu. Ah, vou conseguir aumentar sim, peraí. Esse vai estar no Zap. Ai, eu sorrindo de manhã, gente, Felici. Oi, gente, meu nome é Manoel. Eu sou do segundo C. Oi, gente, meu nome é Heloísa. Oi, gente. Eu sou do segundo C. Oi, gente, eu sou o Lucas Ferreira Leotélio, sou do segundo C. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Yasmin, do segundo C, e o tema do meu grupo é a importância do jovem no mercado de trabalho. Hoje em dia, muitas pessoas têm tido a oportunidade de trabalhar formalmente na adolescência, como jovem aprendiz ou estagiário. A lei do aprendiz diz que as empresas com mais de 7 funcionários devem ter no mínimo 5% do seu quadro formado por aprendizes. Para participar do programa Jovem Aprendiz, o cidadão deve ter entre 14 e 24 anos. Segundo dados oficiais, um aprendiz que trabalha 24 horas semanais recebe em média R$ 711,55 como salário. O jovem aprendiz tem a carga horária de no máximo 8 horas. Caso ainda esteja cursando o ensino médio fundamental, não pode passar de 6 horas. A lei do estágio é definida como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo do estudante. Estudantes a partir de 16 anos podem estagiar desde que possuam documento de identidade e CPF. O estagiário não pode trabalhar por 6 horas por dia. Hoje, quem trabalha como estagiário de ensino médio ganha em média de R$ 603. Para ser estagiário, você precisa estar matriculado e ter frequência regular em algum curso de educação superior, curso técnico ou ensino médio. E eu vou falar sobre pontos negativos e pontos positivos sobre os jovens no mercado de trabalho. O trabalho pode tornar-se uma atividade com consequências negativas para nós jovens, quando não pode ser conciliado com outras atividades tão importantes como, por um exemplo, o estudo, o lazer e o próprio convívio familiar. O aumento do estresse, equilibrar trabalho e escola pode ser demais para qualquer aluno. Taxas mais altas de abentismo e menos envolvimento com a escola. O emprego pode colocar restrições no estudo de nós jovens e no tempo de sono. Mas propensos a usar drogas e álcool, a pesquisa sugere que o abuso de substâncias é maior para alunos que trabalham 20 ou mais horas por semana. Ponto de efetivação do adolescente, já que ele conhece bem o funcionamento da empresa e das funções a serem executadas. Atender à cota obrigatória de aprendizes e não sendo preenchido esse requisito feita a multa, possibilidade de colocar a contratação no balanço social da empresa, responsabilidade social, onde as empresas atuam no processo de formação dos jovens, inserindo no corporativo e desempenhando o papel de educador e orientando-os a construir seus projetos de vida. Segundo C. E eu vou mostrar gráficos em relação aos jovens que estão desempregados e empregados.
A gente que é jovem, que está procurando o primeiro emprego, a gente está sofrendo muito, principalmente agora nessa pandemia, com o desemprego. Não está surgindo muita oportunidade para nós, que somos jovens, principalmente por conta de não ter tanta experiência. Principalmente agora na pandemia, sem a aula presencial, tem dificultado bastante. Tipo, gente que faz curso não está conseguindo aprender muito bem com as aulas online. Tem gente que tem dificuldade realmente. E então isso acaba dificultando bastante a gente a conseguir empregos. Mas, continuando, não só os jovens, como mulheres, pretos e pardos têm dificuldade em relação à desigualdade social, né? Desigualdade de gênero, de idade, de escolaridade. Tem muita gente que tem bem mais oportunidade por terem completado o ensino médio e por cursarem o ensino superior. Então, acho assim que a desigualdade ela é um fator que contribui, meio que contribui para o desemprego. O LinkedIn tem uma infinidade de opções para personalizar seu perfil. O site pode ser usado não só como ferramenta de busca de vagas, como um cartão de visita para recrutadores. O Vagas é outro site que virou aplicativo, voltado principalmente para a busca de emprego. Ele apresenta recursos simples para pesquisas por cargo e região. O Nube é uma das maiores corporações privadas de colocação de jovens no mercado de trabalho. Começou atuando como agente de integração entre estudantes, empresas e instituições de ensino. A partir daí, passou a oferecer vagas para aprendizagem por meio de organizações parceiras. A busca no InfoJob segue o padrão do Vagas, com pesquisa por cargo e cidade. Nas opções avançadas da busca, é possível especificar faixa salarial, métodos de trabalho, tipo de contrato, jornada de trabalho, vagas para deficientes e mais. O CIE é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como entidade de assistência social, que por meio de diversos programas, dentre eles o de aprendizagem e o estágio de estudantes, possibilita aos adolescentes e jovens uma formação integral, ingressando-os ao mundo de trabalho. E então é isso, gente. Eu espero que a gente tenha deixado o nosso trabalho claro para vocês, espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. E a gente quis mostrar que é muito importante jovens estarem no mercado de trabalho para conseguir experiências e pensamentos futuros, seja ele entrando numa empresa, um jovem entrando numa empresa, ele vai criar uma maturidade, né? Então, acho sim que é bem importante incluir mais os jovens no mercado de trabalho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom, pessoal, parabéns. De fato, o mercado de trabalho, ele parece que na pandemia, assim, muito mais jovem acabou se conscientizando e acabou se percebendo, né, em uma realidade que precisa começar a trabalhar para ajudar a família, ou porque quer ter sua independência, porque às vezes não está muito bem, né, morando com quem está, e aí quer morar sozinho, e para isso precisa ter uma renda, né? Então, assim, hoje, por exemplo, nesse momento de pandemia, que a gente ainda está no home office, vocês não têm noção da quantidade de colegas de vocês que estão trabalhando no horário em que estudam. E aí faz os trabalhos em outro momento. Quando se tornar o presencial, a gente está preocupado com como vai ficar isso, porque muitos de vocês tiveram que ajudar a renda familiar nesse momento de pandemia. E se tem algo que é super prejudicial para o país, é o jovem que precisa abandonar a escola para poder trabalhar. Porque aí você tem uma grande evasão escolar e um índice alto de analfabetismo ou de pessoas que não concluíram o ensino superior ou que não fizeram curso técnico, tecnólogo e, portanto, não se qualificam, né, ali com alguma profissão e acabam tendo que trabalhar em profissões que vai exigir muito, remunerar pouco e, às vezes, nem tem carteira assinada.
Agora, quem vai falar e explicar um pouquinho do seu trabalho? Peraí, que eu perdi aqui nas guias onde que. Achei. Aonde que estava nosso cronograma. Vocês estão aí com o sorriso dela? Peraí, enquanto. Vamos ver aqui agora o próximo aluno apresentar. Eu acho que é a Gigi Garita. É você, Gigi Garita? Vou parar aqui. Tá bom. É você e o seu grupo. Peraí que eu vou colocar aqui o Padlet e aí eu coloco o trabalho de vocês. Gente, vocês são como? Vocês são demais. Eu tenho muito orgulho. Estão vindo. Vocês vão apresentar ou quer que eu coloco aqui na tela? Acho melhor a gente apresentar, professora. Tá bom, então, meu amorzinho. Pode apresentar. Eu vou fechar meu microfone. Vou parar a apresentação. Peraí. Pode apresentar aí, tá bom? Ô, Marina, você fica na sua aí, ó. A Marina já querendo cantar os... Oi? Sim. Bom dia, gente. Meu nome é Giovana Garita, eu vou apresentar com o Rafael, nós somos do segundo L, e o tema do nosso trabalho é Jovens pós-pandemia. Como iniciou a pandemia? O primeiro caso da pandemia pelo coronavírus foi identificado na China no dia 31 de dezembro de 2019. Desde então, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo. Obviamente, primeiro pelo continente asiático e depois por outros países. Já em fevereiro de 2020, a transmissão do coronavírus no Irã e na Itália chamaram a atenção pelo crescimento rápido de novos casos e mortes, fazendo com que o Ministério da Saúde alterasse a definição de caso suspeito para incluir pacientes que estiveram em outros países. E nesse mesmo dia, o primeiro caso do Brasil foi identificado em São Paulo. Já em março do ano passado, a Organização Mundial da Saúde definiu o surto da doença como pandemia. E poucos dias depois, em 6 de abril de 2020, foi confirmada a primeira morte no Brasil, aqui em São Paulo. Pulando para o dia 11 de março de 2020, o Distrito Federal foi o primeiro lugar a estabelecer medidas de distanciamento social. Por meio de um decreto, o governador Ibanez Rocha suspendeu as aulas na rede pública e privada por 5 dias. Dias depois foram suspensas também atividades de atendimento ao público em comércios. E ações similares foram tomadas em São Paulo no dia 16 de março e, consequentemente, os demais estados do Brasil também passaram a tomar as medidas de quarentena. Pode ir para o próximo, por favor. Por que devemos discutir sobre os jovens depois no mundo pós-pandemia? Para os adolescentes e jovens, essa é a fase em que a interação social tem extrema importância. O momento para nós é de descobertas, novas experiências, consolidação da identidade, e por isso a busca pelo pertencimento fora do nosso núcleo familiar é tão marcante. Os adolescentes têm sofrido com alterações de humor, piora na saúde e adoção de hábitos alimentares não saudáveis. Ou seja, há aqueles que cumprem a quarentena e têm sentido o impacto emocional devido à reclusão. Um estudo coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, com mais de 9 mil jovens de todo o Brasil na faixa de 12 a 17 anos, apontou que 48,7% dos adolescentes relataram sentir preocupação e nervosismo com frequência ou sempre durante a pandemia. Ainda com esse estudo, observou-se que o percentual de adolescentes que relataram na piora da qualidade do sono durante a pandemia foi de 36%, sendo que 23,9% começaram a ter problemas com sono e 12,1% relataram que tinham problemas e eles pioraram. A qualidade do sono foi mais afetada entre as meninas e nos adolescentes com 16 a 17 anos em relação aos mais novos. Portanto, é importante considerar o que nós estamos sentindo, medos, objetivos, falar sobre como enfrentar essas situações e ter uma guia, porque mesmo que não esteja tudo completamente normal em alguns meses, isso vai nos ajudar em algum momento. Mudanças de hábitos alimentares e aumento do sedentarismo é algo que também merece destaque. O percentual de jovens que não faziam 60 minutos de atividade física em nenhum dia da semana antes da pandemia era de 20,9%,
e passou a ser de 43,4%. No período, mais de 60% dos adolescentes relataram ficar por mais de 4 horas em frente às telas do computador, tablet ou celular como lazer, além do tempo para as aulas à distância. E entre os adolescentes de 16 a 17 anos, o percentual alcança 70%. Pode ir para o próximo. E agora o Rafael vai falar um pouquinho sobre a ansiedade para vocês. Bom dia. Como a Gi falou, eu vou falar sobre a ansiedade. E a ansiedade em adolescentes pode levar a uma alteração de comportamento que se manifesta numa tendência ao retraimento social e ao receio de responder a estímulos ambientais. Tem como característica principal a preocupação excessiva e a expectativa apreensiva, proporcionando uma aceleração inadequada. Além disso, pode gerar um prejuízo nas capacidades cognitivas. Bom, a Sociedade Brasileira de Urologia está fazendo uma pesquisa para avaliar como anda a saúde dos mais jovens nesse período. Nesse novo estudo, foram ouvidos até 267 adolescentes, sendo 170 garotos e 87 garotas de 12 estados brasileiros. As entrevistas apontam dados importantes e preocupantes. Com a pandemia, houve uma piora significativa na qualidade de vida dos mais jovens. Para 68% dos participantes, houve um aumento de ansiedade, irritabilidade e outras mudanças de humor. Somente 5% afirmaram que não perceberam nenhuma alteração que tivesse prejudicado de alguma forma a própria vida. Entre os motivos para a piora da saúde mental, destacam-se a quebra do contato com os amigos, o fim da rotina diária de ida à escola e o afastamento com os familiares. O tempo de exposição a computadores, tablets, smartphones, TVs e jogos também apresentou esse crescimento significativo. Antes da pandemia, 18% dos jovens relataram fazer uso das tecnologias digitais por mais de 6 horas diárias. Com o isolamento, quase 60% dizem gastar mais de 6 horas por dia, nesses dispositivos. Se o tempo de exposição às telas foi maior e os encontros presenciais foram menos frequentes, muitos encontraram nesse ambiente uma forma de exercer sua sexualidade. 16% dos entrevistados relataram ter aumentado a frequência de sexo virtual, ou seja, masturbação via conteúdos pornográficos online. A gente passou o slide aqui. Agora quem vai voltar a falar é a Gi. Bom, como vocês podem observar, eu vou falar um pouco sobre síndrome do pânico. Porém, não vou me aprofundar sobre o tema, porque, caso vocês não tenham visto, o Gabriel Ortiz já fez uma palestra sobre saúde mental, e vocês podem ir lá no YouTube conferir um pouquinho, porque eles se aprofundaram muito sobre o tema, e vocês vão conseguir entender muito mais coisa do que eu seria capaz de explicar. Bom, os sintomas da síndrome do pânico podem ser físicos, como palpitações e aceleramentos cardíacos, suores, formigamento, falta de ar e tontura. Ou podem ser psicológicos, como medo de morrer, medo de enlouquecer ou de ter outro ataque, confundindo o próprio indivíduo por não saber se realmente estava em risco por um suposto ataque cardíaco ou se era mais uma crise de pânico. Segundo a OMS, o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. E com a questão do coronavírus, a síndrome do pânico será a doença do ano, como relatam diversos jornais e revistas. O principal ponto em comum entre o coronavírus e a síndrome do pânico é a falta de ar. Consequentemente, a pessoa que apresenta essa síndrome pensa que está contaminada. E quanto mais pensa que está contaminado, mais a falta de ar aumenta, juntamente com a ansiedade e um ciclo que aparenta ser infinito. Tal situação acontece porque, no meio da crise, a pessoa sente-se como se não tivesse onde se segurar e vive a sensação de que aquele sofrimento é eterno. Além da falta de ar, temos a semelhança de anormalidade no sistema cardiovascular, como a dor no peito. Pode passar. E o futuro da educação é algo que preocupa não somente os jovens, mas acredito que quase toda a população. E a pandemia do coronavírus também teve forte impacto na educação dos jovens. A educação à distância vem sendo utilizada para compensar a impossibilidade de termos aulas presenciais nas instituições de ensino, mas a sua efetividade
foi bastante contestada, porque as condições não são iguais para todos, fazendo com que as desigualdades sociais ficassem mais uma vez extremamente evidentes no nosso país. A pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, publicada em junho de 2020, diz que 3 em cada 10 jovens confessaram que já pensaram em não retornar aos estudos, 52% pretendem não fazer o Enem, 17% estão indecisos e somente 31% pretendem fazer as provas. 7 em cada 10 jovens estão pessimistas em relação à economia brasileira após a pandemia e metade dos respondentes da pesquisa consideram que o governo do país vai piorar um pouco ou muito um ano depois de a pandemia acabar, prejudicando a educação no país. Além disso, em relação ao entendimento do conteúdo das aulas de ensino à distância, 47,8% dos adolescentes relataram estar entendendo pouco e 15,8% disseram não estar entendendo nada. Apenas 1 em cada 4 adolescentes de 16 a 17 anos relatou estar entendendo tudo ou quase tudo nas aulas. Além disso, tem essa imagem que eu coloquei, mas eu não sei se vocês conseguem ler. Então, como eu não me aprofundei sobre a desigualdade social, eu vou ler o que está escrito nela e eu espero que faça vocês refletirem um pouco sobre os privilégios que temos e tudo mais. A primeira parte fala: mãe, o que é essa tal de educação à distância? Em seguida, responde: ora, menino, é como está no nome, uma educação bem distante da nossa realidade. E agora eu vou passar a palavra para o Rafael novamente. Bem, vou falar sobre a perspectiva dos jovens atualmente. Em relação ao mundo do trabalho, os jovens estão um pouco mais otimistas, porque 5 a cada 10 imaginam que o modo de como trabalhamos vai melhorar um pouco ou muito, e outras pessoas concordam que novas dinâmicas de ensino e aprendizagem podem surgir tanto no mundo do trabalho como nas formas de estudos, e também que a pandemia pode trazer mais prestígio e reconhecimento investidos para a ciência e para a pesquisa da saúde pública. Dos que completam o ensino médio, 82% não acessam o ensino superior. As últimas pesquisas do IBGE demonstram que o jovem brasileiro não estuda não é porque não quer, mas porque precisa trabalhar para gerar renda. Portanto, reformas do ensino médio e superior que culpabilizam os estudantes, as escolas, os currículos, os professores e as estratégias de ensino erram por intenção ou ignorância. Portanto, nesse contexto de pandemia e escolas fechadas, é dever ético de todos os educadores e instituições de formação realizar as praxes da escuta pedagógica do jovem estudante em busca da compreensão, de alívio e de cuidado de sua saúde física e mental. Bom, nós fizemos uma pesquisa de campo na última semana, onde nós pegamos em torno de 40 respostas. Dos 40 entrevistados, 56% tinham 16 anos, onde 13% relatam que têm uma intolerância maior, ou seja, eles estão com uma irritabilidade mais fácil. 78,9% afirmaram estar com ansiedade, 28,9% estão com uma tristeza constante que pode remeter à depressão. Caso vocês assistiram a palestra de terça, ela falou um pouco mais sobre a depressão. E 5% estavam com pânico de sair de casa ou da doença, e 39,5% estão se sentindo com uma constante pressão, sendo ela interior ou da família. Em respeito à segunda pergunta, que fala sobre a educação, muitas pessoas afirmaram que o ensino à distância está complicado, muita matéria e ensino prejudicado, desorganizado e cheio de tarefas. E na última pergunta, onde se diz a respeito ao futuro da gente, no caso, muitos relataram que têm o objetivo de recuperar o que perderam no quesito de educação. Já os medos deles é da pandemia se alastrar ou não conseguir passar nos vestibulares devido à educação prejudicada pela pandemia. Calma aí, vamos dar slide, 1 minuto. Bom, vou falar sobre a conclusão.
O confinamento social tem se mostrado um dos meios de impedir a propagação do novo coronavírus, todo mundo sabe. Porém, ficar em casa e impôs uma nova forma de viver e de se relacionar. E o prolongamento e a incerteza do fim do isolamento pode gerar ansiedade, pânico, angústia, tristeza e estresse. Esses danos psicológicos têm que ser monitorados, principalmente adolescentes que tiveram que se afastar da sua rede socioafetiva, de amigos, colegas da escola, pessoas amadas, familiares. Elson Azevedo, psiquiatra e pesquisador do Departamento da Psiquiatria da Unifesp, afirmou: o ser humano é social, o contato é estruturante na vida psíquica e principalmente do adolescente, que se expõe a experiências sociais com mais intensidade, seja em relação à família ou amigos. Uma mudança drástica pode ser fator de risco à saúde mental do jovem. Em momentos como esse, o adolescente precisa de estrutura e de senso de normalidade para a estabilidade emocional, o que pode ser mais difícil em tempos de ensino à distância, afastamento dos amigos, cancelamento de festas e viagens e mudança de costumes. Por isso, é essencial manter a obrigação diária. A Larissa Polediak, professora do Instituto de Psicologia da UMB, Universidade de Brasília, ela afirma que a rotina traz segurança. Os vínculos com a escola, o trabalho, a família e a internet estão sendo ressignificados. São naturais a ansiedade e o estranhamento, mas também uma oportunidade de reaproximar e redescobrir as relações. Os jovens, junto com os pais, precisam seguir algumas relações afetivas recomendadas por especialistas, onde, seguindo elas, podem trazer aos jovens uma estabilidade emocional em momentos tão desesperadores. Algumas indicações são sobre conversar sobre a doença, sendo ela com os amigos ou com os responsáveis, mas deve deixar a conversa bem aberta, com o que traduzindo de forma bem clara e simples a atual crise mundial. Pode parecer injusto, já que não foi uma escolha, mas é importante porque é pela situação epidemiológica, certo? Outro exemplo é sobre manter a rotina, pois a manutenção de hábitos sociais e emocionais saudáveis é importante para o bem-estar mental dos adolescentes, pois traz tranquilidade nesse momento de incerteza e facilitará o retorno às atividades rotineiras ao final do isolamento, ou seja, estabelecer o que fazer e os horários de cada tarefa pode ajudar a dar foco e dar sentido aos fazeres. Então, gente, vocês têm que seguir uma rotina, porque a gente sabe que a gente fica muito tempo em casa e tal, mas a gente precisa ter algo para fazer, porque dessa maneira a gente vai se sentir comandando nossas próprias vidas, entre aspas. Então, se for para recomendar algo, busquem alguma coisa, converse com os pais, leia um livro, sei lá, assiste uma série, mas tenta fazer alguma coisa pelo menos. E, bom, esse é o nosso trabalho. Parabéns, pessoal, vocês arrasaram muito, ficou muito bom. E um assunto muito necessário, né? É um assunto que casa com o que foi falado pelos professores de Ciências da Natureza, né? Sim. Que foi trazido para a escola ontem. E que vocês conseguiram fazer ali uma relação. Algum aluno quer comentar sobre o que eles falaram ou quer compartilhar um pouquinho da sua experiência sobre essa juventude na pandemia? Professora, pode falar, Gigi. Posso falar só mais uma coisa? Então, só uma coisa que eu não ia falar, mas eu vi o Rafa falando sobre a conclusão. Não se esqueçam de usar máscaras. Eu sei que todo mundo quer sair, ninguém aguenta mais ficar trancado em casa. Mas usem máscara, não esqueçam de se proteger e proteger pessoas que moram com você ou que você convive. E vacina também, porque todo mundo vai se vacinar em breve. E é isso. Divirtam-se com consciência e permaneçam em casa, porque a pandemia não acabou, a quarentena não acabou. Então, se vocês querem que as coisas voltem ao normal, o mais rápido possível e que a gente nem sabe se vai voltar, se cuidem e obedeçam as recomendações da OMS, por favor. Exatamente. Parabéns, Gigi. Parabéns, Rafa. Ótima mensagem de vocês.
E acho que a gente está aqui, como disse a Cláudia, formando excelentes jovens, porque vocês são conscientes, vocês realizaram lindos trabalhos, são comprometidos. Às vezes vocês podem estar falhando um pouco na participação ou em uma ou em outra aula por chamada de vídeo, mas vocês estão estudando, estão trabalhando, estão ajudando seus familiares, estão fazendo tudo o que podem, estão tentando sobreviver nessa pandemia, né? Porque a gente já dia a dia tem que tentar sobreviver a diversas situações. Aí ainda chega uma pandemia, a coisa não vai ser fácil mesmo, né? Vocês são os jovens da pandemia, né? Os estudantes da pandemia. O Brasil nunca na história do Brasil existiu estudantes da pandemia, e esses são vocês. Agora, quem vai falar é o grupo da Juju, do segundo E. Primeiro, a Juliana e o Elias vão explicar um pouquinho dos trabalhos da sala e depois eles vão falar do trabalho deles. Pode falar, Juju. Professora. Bom dia, gente. Sou do segundo E. Vou apresentar alguns dos temas que foi abordado pela minha sala. Ô, Juju, você quer que eu coloco ou você só vai falando e eu deixo aqui na tela do Padlet? Eu vou falando, professora, aí você vai colocando aí. Eu achei que o Elias ia se apresentar também. Elias, tá aqui? Oi, tô aqui. Eu sou Elias Manuel e sou do segundo E também. Ok. Então, vocês vão falando aí os trabalhos do pessoal e Bom, o primeiro tema escolhido e abordado pela sala foi trabalho infantil e na adolescência. Acho que é um tema que é muito importante, como já foi dito. Foi um tema que cresceu muito, principalmente agora na pandemia. O outro tema foi a saúde pública e seus direitos humanos, que também, se a gente for parar para pensar, é algo primordial. Analfabetismo no Brasil, que foi como a professora tinha dito, se a gente agora, principalmente na pandemia, os adolescentes que param de estudar acabam perdendo muita coisa na escola. E vale ressaltar também que o Brasil que é considerado um país com alta taxa de analfabetismo. A importância do SUS também foi abordada pela nossa sala, que, gente, foi como a Giovana falou na coisa dela. Se protejam, porque realmente vacina salva, tem que se cuidar, o negócio não é brincadeira. O SUS ajuda muita gente e não tem como ser, não é importante. Gente, é algo primordial. Quantas pessoas já foram salvas por conta do SUS? E o outro tema também abordado foi artigo 23, parte 4, que são os movimentos estudantis, da Isabelle. Elias, pode apresentar seu trabalho. Tá. Professor, tem como você abrir isso aí? Tá, vou voltar, peraí. O seu tá aqui em cima. Aqui. Peraí, Elias, eu apertei alguma coisa. Deu certo. Pode baixar. Baixa um pouquinho aí. Até uma foto. Tem uma foto também aí, pô. Tem uma foto? Tem uma foto. Aqui. Não desceu? Ué. Peraí. Achei. Como vemos na tirinha, são dois brasileiros que são analfabetos, que não sabem o que significa a bandeira do Brasil. Dizem que é bonita. Analfabetismo se refere às pessoas que não sabem ler e nem escrever no Brasil. No Nordeste, tem a maior percentual de analfabetismo, entre os 60 ou mais anos. A taxa são 9,5 na região Sul, 9,7 no Sudeste, 16,6 no Centro-Oeste,
25,5% do Norte e 37,2% no Nordeste. No artigo 205 da nossa Declaração Brasileira, a educação é o direito de todos, e o dever do Estado da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Mas isso não vem sendo cumprido. O fato das... como é que me faltou a palavra? Falta de investimento? Investimento da educação, tanto nas escolas públicas e particulares. Pois a falta de inovação da maneira de ensino vem sendo muito ruim na maneira de ensino, pois os alunos ficam desmotivados e não querem mais ir para a escola por causa disso. E também onde eles vão migrando mais para o mercado de trabalho, deixando de lado os estudos para trabalhar. Agora eu passo minha fala para a Juliana. Perfeito. Pro, você coloca para mim o meu slide? Obrigado. Sim, Juju, pode falar. Gente, o tema que eu e o meu grupo escolhemos foi trabalho na adolescência e trabalho infantil, né? É algo que na pandemia já tinha muito antigamente, mas na pandemia cresceu assim absurdamente. As consequências da pandemia, né? Durante a pandemia, muitas pessoas, a renda talvez já não era tão boa e acabou caindo pelo fato da falta de desemprego. E muitos adolescentes, amigos meus mesmo, tiveram que começar a trabalhar para a renda aumentar, para não passar necessidades em casa, né? É algo que eu acho que ninguém queria ver, porque você perder seus estudos por conta disso é algo que machuca, dói, né? E é algo que, por mais que a gente tente, que fale assim, não, gente, não é para acontecer, mas é algo que não tem como a gente evitar, principalmente agora. Mas também não tem só seus lados ruins de você começar a trabalhar. Você adquire experiências boas, né? Eu acho que todos os jovens precisam disso. É algo que vai fazer a gente, talvez, lá na frente, ser muito melhor. Por isso existem diversos projetos, como Jovem Aprendiz, disponibiliza diversas redes, empresas que contratam adolescentes, são pequenas cargas horárias, no máximo 6 horas, e é obrigatório que o jovem esteja estudando. Aí eu coloquei algumas das empresas, né, que contratam, Braskem, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Correios, Coca-Cola, Itaú, McDonald's, Riachuelo, são algumas empresas que contratam e faz um pouquinho ser mais fácil, né, talvez. Aí eu falei sobre um pouco das proibições, né, por faixa etárias. De 13 anos é totalmente proibido. De 14 a 15 é permitido somente como jovem aprendiz. De 16 a 17, permitido como empregado, aprendiz, estagiário ou autônomo. Proibido para atividades noturnas, perigosas, insalubres ou prejudiciais à formação moral, psicológica ou intelectual. Prejuízo no trabalho infantil para crianças e para a sociedade. Bom, não só isso, né? Eles causam muitos prejuízos mentais, físicos, ou social mesmo, como eu acabei citando. Os danos sociais causados pelo trabalho infantil ou juvenil são atrasos, invasão escolar, contribuindo para uma futura inserção de qualidade no mundo do trabalho. Crianças e adolescentes que não estudam vão constituindo uma força de trabalho desqualificada para as atividades produtivas, seja no comércio, na indústria, na agricultura, no setor de serviços ou para profissionais liberais. Quando o trabalho infantil é crime? No Brasil, o trabalho infantil, em geral, não é enquadrado como crime. Entretanto, algumas das formas mais nocivas de trabalho infantil são tipificadas como crime. Entre elas estão
trabalho infantil escravo. Reduzir o trabalho à condição análoga à de escravo por meio de trabalhos forçados, jornada exaustiva ou condição degradante de trabalho. Aí fala o artigo, né, que infelizmente acho que não era algo para estar acontecendo nunca, não era nem para ter acontecido isso, porque é algo triste. Você vê uma criança sendo, infelizmente, tendo que trabalhar, escrava, tipo, tendo que trabalhar em vez de estar curtindo a infância. A realidade da sociedade. Na adolescência, muitos jovens largam seus estudos para começar a trabalhar, muitas vezes por necessidade, outras por não terem sido aconselhados e achar que seria uma vida mais fácil. Muitos deles entraram em trabalhos braçais ou uma mão de obra barata. E aí a gente escolheu essa imagem que eu acho que retrata muito. Muito cedo, muito triste e muito covarde. Cortar infâncias pela metade. E aí, ao fim do nosso trabalho, foi basicamente isso. A gente abordou de uma forma que fosse mais fácil também para a gente, porque é um tema muito complexo. E eu acho que na adolescência, você começar a trabalhar, se não for te atrapalhar nos seus estudos, eu acho que é algo legal para você adquirir experiências. Mas quando é infantil, algo que vai cortar a infância de uma pessoa, é algo muito triste, é algo que não deveria existir. Porque você está privando aquela criança dela ser criança, dela viver como uma criança, dela se movimentar numa sociedade como uma criança. Pro, eu poderia falar um pouquinho do tema da importância do SUS, que a Vitória pediu? Pode sim, peraí que eu vou colocar aqui. Esse é saúde mental no SUS. Peraí. Para quem quiser Para quem quiser depois conferir o trabalho do pessoal na íntegra, é só o link do Padlet vai estar nos grupos do WhatsApp. No Class também ele está. E aí eu vou pôr aqui no chat novamente também, tá? Que aí vocês podem conferir na íntegra o trabalho dos alunos, que ficaram excelentes. Pode falar, Jujubinha. A importância no SUS é algo que não tem, assim, é algo primordial na nossa vida, como eu já tinha dito, né? Principalmente agora na pandemia. Quantas pessoas necessitaram do SUS e por conta dele talvez não morreu, né? Não aconteceu algo pior. Agora na pandemia, principalmente, o SUS é algo que as vacinas, gente, tudo é algo que já era primordial e agora é mais ainda, é algo que tem que ser aplaudido de pé, porque foi uma coisa assim muito muito ágil, né? A Vitória ela fez um pouquinho sobre o SUS e eu vou dar uma falada. Os sistemas únicos do SUS foi instituído pela Constituição Federal de 1988, para atender ao mandamento constitucional que classifica a saúde como um direito de todos e dever do Estado. A partir de sua criação, toda a população brasileira passou a ter direito à saúde universal gratuita, financiada com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em conformidade com o artigo 195 da Constituição. Considerando um dos maiores sistemas públicos de saúde existentes, o SUS é descrito pelo Ministério da Saúde como um sistema ímpar no mundo, que garante acesso integral, universal e igualitário à população brasileira, do simples atendimento ambulatório aos transplantes de órgãos. Qual a importância do SUS? O SUS é um sistema de saúde integrado com um sistema único de informações, um plano nacional de saúde, além da integração de diversos serviços e ações de baixa, média e grande complexidade. Possui também ampla participação, também da sociedade civil, por meio dos conselhos de saúde, o que permite que as políticas elaboradas levem em consideração as demandas de diferentes segmentos sociais, desde profissionais de saúde até a população atendida. Outro ponto extremamente importante é o protagonismo que o SUS confere à prevenção de doenças. Para além de tratamentos
e mitigação de doenças e epidemias, a maneira como o SUS é desempenhado operacional permite que haja controle sanitário para antever e evitar surtos epidêmicos, realizar diagnósticos antecipados de crise e promover campanhas de informação, imunização e ações preventivas. Também tem efetiva condições de monitorar as ações de saúde, avaliá-las e aperfeiçoar as políticas públicas. Princípios e diretrizes. Universalização. A saúde é um direito de todas as pessoas que se encontram no território brasileiro, independente de nacionalidade, cor, etnia, religião, classe social, sexo ou qualquer outra característica que as diferencie dos demais. Equidade. Nortear o serviço de saúde pelo princípio da equidade significa que, embora todos tenham os mesmos direitos, as desigualdades serão consideradas de modo que, aonde a carência é maior, haja mais investimento. Um exemplo é o tratamento preferencial ao idoso e à gestante. Integralidade. O princípio de integralidade oportuniza o atendimento integral, abrangendo a saúde em todos os âmbitos, desde a prevenção até os tratamentos de doenças graves. Além disso, permite que as necessidades de saúde de cada pessoa sejam vistas de modo global, dentro de seu contexto de vida, de modo e que as políticas públicas de saúde sejam integradas a outras competências do poder público e produzam impactos à qualidade de vida. Eu acho que eu peguei o slide errado. Enfim, acho que é basicamente isso mesmo. A dela era saúde mental aqui no SUS, desculpa, meu amor, mas olha, tava ótimo também. Nicolas, o Nicolas ele não ia falar, então ele agradece, Juliana, por você ter lido o trabalho dele, né, Nicolas? Do segundo D. Mas, ó, gente, só para vocês verem aqui o trabalho, que casa muito com o que a Giovana Garita falou e também com o que os professores falaram ontem, né, sobre a importância da saúde mental. E esse momento de pandemia, ele acentua bastante aqui as nossas situações e nem todo mundo tem condições financeiras, às vezes, de fazer um tratamento pagando. Então, o SUS, ele ajuda com doação de medicamentos, ele ajuda com tratamento em postos de saúde ou no AMA, ele ajuda, por exemplo, com cirurgias reparadoras para mulheres vítimas de violência, ele ajuda com os cuidados para uma pessoa trans, ele ajuda com nutricionista, dentista, entre outros, principalmente quando a galera engravida, aí vai passar pela mãe paulistana também. E o SUS, ele não está presente só no posto de saúde ou só no hospital. Alguém sabe dizer um outro lugar onde o SUS também está presente? Algum cuidado que passa? Exatamente. De que forma que ele pode ser responsável por esse saneamento básico? Cuidando dos esgotos. Isso, tipo, ou também, se o restaurante, eu vou comer no restaurante, aí caiu, tipo, a minha carne no chão, o cara só passa a mão assim e põe no meu prato, ele pode fazer isso? Poder pode, ele vai fazer, né? Se eu ver, que bom, se eu não ver, vai dar ruim. Mas é com o que a professora Cláudia falou, é a fiscalização. Os agentes de saúde que fiscalizam como que os mercados estão ali mantendo e cuidando dos alimentos, como que os restaurantes estão mantendo e cuidando dos alimentos, o SUS ele está responsável por isso, por essa fiscalização, por criar normas de saneamento básico também e normas de saneamento para que os restaurantes sigam, por exemplo,
condições adequadas dos alimentos. Lembra aquele programa que o Jacan lá, ele ia nos lugares, aí o cara tava guardando a carne no chão e o freezer todo sujo também? Então, o SUS fecha esse restaurante. Agora, na nossa rotina de apresentação, é a Camille e a Adriane do segundo C. Isso, obrigada. É Pesadelo na Cozinha, Lele. Eu não estava lembrando o nome. Bom dia, professora. Bom dia, Camille. Bom dia. Pro, você consegue colocar o meu? Achei. Bom dia, meu nome é Camila Adriane, eu sou do segundo ano C. O tema que eu escolhi para a culminância foi o analfabetismo, e eu vou explicar um pouco sobre ele e mostrar alguns gráficos. Bom, a definição do analfabetismo, ele é simplesmente para analfabetos, que são pessoas que não têm ou não tiveram o ensinamento básico de leitura e de escrita. Essas pessoas, elas não sabem ler nem escrever. O Brasil, ele tem um percentual muito grande nessa taxa. Ele tem cerca de 13 milhões de pessoas que sofrem com isso, que em alguns gráficos dão 9% da população com mais de 15 anos que não tem esse ensinamento. Alguns estados, como o Nordeste, que eu vou falar um pouco mais para frente, ele tem cerca de 42% do total da sua população sem a alfabetização. Algumas pesquisas, elas mostram que essa taxa ela caiu entre 2018 e 2019 em alguns lugares, de 6,8% para 6,6%. Que, querendo ou não, são 200 mil pessoas a menos que sofrem com isso, mas o número geral dentro do analfabetismo ainda continua muito grande. A minha opinião sobre isso é que eu acho que ele é um assunto muito pouco tratado, porém muito importante. E eu acho que não só o Ministério da Educação, mas como o próprio governo, que não mexe com educação, professores e até mesmo familiares, eles deveriam dar um pouco mais de importância. Porque as pessoas que não têm esse ensino perdem oportunidades muito grandes de conseguir um emprego, uma renda de sustento com a educação. Tem um documentário que foi o documentário que a professora Natália passou para a gente sobre o analfabetismo, que é do Globo Repórter, que ele fala que em alguns estados o Ministério da Educação ele manda certos professores para cuidarem disso, porém esses professores eles não fazem o que devem fazer. Eles montam uma sala de 30 alunos, pedem um pagamento por isso, você paga, às vezes eles aceitam pessoas que nem precisam dessa aula, só para preencher a lista, receber o pagamento e eles não dão o aprendizado necessário. Eu vou mostrar dois gráficos, que o primeiro, ele fala da taxa de analfabetismo entre 92 e 2012, e mostra que deu uma grande diminuída, que foi de 17% para 8%, porém os 8% continua sendo muita coisa. E o segundo gráfico mostra a taxa de analfabetismo de acordo com a idade e com a raça ou cor. Pode passar pro próximo. O próximo eu vou falar sobre o Nordeste, porque eu percebi que em muitos gráficos ele, em disparado, tem a maior taxa. Nesse gráfico, por exemplo, ele tem 14,8%. E eu pesquisei o porquê. E o que mostra é por conta da sua infraestrutura. O Nordeste ele é uma das regiões mais pobres, se não a mais pobre do Brasil. E em algumas cidades você encontra situações muito precárias. E como as pessoas de lá não têm acesso à educação, elas precisam procurar uma forma de sustento. Então, elas procuram um trabalho como agricultura ou algum outro trabalho mais pesado que não usufrua da educação, fazendo que o índice de analfabetismo seja muito grande. No próximo, eu vou mostrar alguns gráficos que eles são um pouco mais recentes. O primeiro, ele fala sobre o ensino superior, completo e incompleto, e ele mostra de 2016 a 2018. E no segundo é por quintis de renda, do primeiro trimestre de 2012 a 2017. No próximo, eu fiz um texto falando sobre o impacto da pandemia no analfabetismo. Como falaram sobre a pandemia em outros trabalhos aqui, existiam diversos problemas antes da pandemia, porém, com ela, eles tiveram um agravamento muito maior. E, por conta disso, a educação de crianças e adolescentes, ela vem se tornando muito tema de debate, porque a gente teve que se retirar da escola e ter um ensinamento à distância.
Só que tem pessoas que têm uma condição de vida que não conseguem ter acesso à internet, acesso aos professores, até materiais impressos, não conseguem ter nem um terço do aprendizado para o conhecimento necessário. E é uma coisa que acontece muito, porque, por exemplo, tem algumas escolas, como o Gabriel Ortiz, que os professores eles correm atrás para tentar dar o máximo de informação possível. Porém, não é todo mundo que consegue receber essa informação, o que consegue ter acesso aos chips de internet que eles estão distribuindo, e é uma coisa que pesa muito. E por final, eu vou falar o porquê eu escolhi o analfabetismo dentre tantos outros temas. Eu escolhi porque é um tema que ele me deixa muito cismada, ele me intriga muito porque, como eu disse no começo, é um assunto muito importante, porém ele é muito pouco tratado, tanto pela área da educação, pelo governo e até mesmo pela família, que às vezes tem um pouco mais de conhecimento, porém não pode passar, não consegue passar porque tem que trabalhar, ou o próprio aluno ele tem que escolher entre o trabalho e a educação. E eu acho que se existissem projetos, voluntários ou não, trabalhos, exercícios, alguma coisa que pudesse ajudar esse índice de 8,9%, ele poderia cair muito, o que ajudaria tanto na infraestrutura pessoal quanto na infraestrutura do país em si. E por último, eu coloquei os sites que contêm algumas informações do meu trabalho. E é isso. Arrasou, Camille, muito Obrigada, bom. Pro. E para complementar essa última fala da Camille, né, sobre os 8,9%, esses dias a minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos, tá, gente? Eu fui mãe com 17 anos, eu tenho 30 agora. Aí ela falou assim, mãe, é uma lição de artes, aonde está falando para você qual é a maior crise que o Brasil está passando. Educacional, econômica, política, isso e aquilo, né? Aí eu falei para ela, bom, Ana, você está me perguntando? Para mim vai ser educação, né? Você tem que dizer o que vai ser para você. Aí eu falei para ela, para mim é educação por quê? Tudo começa pela escola. Como você se enxerga enquanto cidadão, se você entende a sociedade que você vive, se você entende os interesses econômicos dos grandes países, por que às vezes eles se inserem, né, na política de outros países com economia menor, há um interesse ali, ele não está sendo bonzinho. E, por exemplo, quando um X político ele levanta uma causa, mas na hora que ele é eleito ele não está ali, você tem como cobrar aquilo. E tudo é política, gente. Se você não gosta do que o pastor da igreja está falando e vocês querem um pastor que os represente, é política. O sindicato o síndico do seu prédio lá, ele não está cuidando da zeladoria do prédio e ele não está fazendo nada com nada. Vocês vão querer trocar o síndico, é política. A sua escola não está te dando respaldo, você vai querer cobrar isso, você está indo atrás dos seus direitos, direito também é política. Então, o espaço escolar, ele traz essa reflexão, ele ajuda você a saber se você vai ser feliz e ter sucesso com o ensino superior, ou você só com o ensino técnico, ou abrindo o seu próprio negócio, e aí porque às vezes o que é bom para o outro não é bom para mim. Então, se a escola não for o palco, e se não houver uma grande importância em investimento na área da educação, nós teremos pessoas que não falam de política, pessoas que não entendem. Por exemplo, como o Elias colocou lá, o que são as cores do Brasil? Verde é natureza, amarelo é ouro. Não é isso, né? Mas, ou então, o Brasil foi descoberto. Não foi descoberto, ele foi invadido. Matemática não é importante, física para quê? Sendo que a física ela está presente principalmente na área da construção civil, ou também algumas leis de trânsito, a física está aplicada ali também, né? E aí a gente, quando entende a importância do ensino, ele abre portas, você evolui, a sociedade evolui, as pessoas evoluem. Então, isso que a Camille trouxe é bem importante por causa disso. A evasão escolar, ela traz um atraso imenso para o avanço do país. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o assunto? Então, agora, na nossa tabelinha, quem tem que falar seria aqui, Mariane Yasmin Sinigalha,
e Renato, mas vocês falaram no vídeo que eu coloquei, não foi? Eu acho que foi, eu acho que eles... Professora, que vídeo? Ah, não foi vocês, então vocês falam. A gente ia apresentar, eu, no caso, ia apresentar pelo meu grupo agora. Ah, então tá bom, vamos lá. É que eu fiquei na dúvida, que eu coloquei lá o vídeo e fiquei, foram eles ou foram? Tá. Qual que é o seu trabalho para eu colocar? Ou você compartilha daí? É melhor a senhora colocar, porque eu não tô no computador agora. É sobre o analfabetismo no Brasil. É uma charge. Ah, tá, peraí. Vou procurar aqui. Enquanto isso, se você quiser ir falando. Tá bom. Bom dia. Eu e meu grupo vamos falar sobre o analfabetismo no Brasil. E o analfabetismo está ligado a inúmeros fatores que refletem na falta de acesso à escolaridade básica e à infraestrutura, além da evasão escolar, assim não fornecendo o direito de educação a todos. Segundo pesquisa feita pelo IBGE em 2019, 11 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não são capazes de ler ou escrever. Isso afeta diretamente o seu desenvolvimento. Também afeta as oportunidades de conseguir um bom emprego e, assim, conseguir uma vida digna. Também existem diferenças entre as taxas de brancos, pretos e pardos, sendo brancos 3,6% do percentual, pretos e pardos 8,9%. No Sudeste e Sul, a porcentagem é menor. Já no Nordeste e Norte são maiores, pois lá os recursos acabam sendo menos, né? E assim acontecendo muita evasão escolar. A maioria dos analfabetos no Brasil são acima de 60 anos. Alguns desses idosos largaram a escola por falta de educação adequada e alguns tiveram que largar cedo porque tiveram que ajudar a família ou acabaram desenvolvendo suas famílias muito cedo. E como antigamente tinha vários filhos, era bem difícil, assim, só 2 pessoas sustentar a família, por exemplo. Nós fizemos essa charge então, de mostrar que as pessoas analfabetas são de famílias de baixa renda, por motivos que eu falei anteriormente. E é importante que em nosso país tenha mais oportunidades aos pais para que seus filhos não precisem fazer isso, né, de largar a escola e ingressar no trabalho infantil muitas das vezes. Uma das formas de diminuir também esses números, ou prevenir para que no futuro não cresça, é o governo dando mais oportunidades às crianças de ingressarem na escola com estrutura para recebê-las com profissionais qualificados, melhorando o acesso à escola, pois algumas crianças e adolescentes abandonaram porque as escolas ficam muito longe das suas casas ou simplesmente não têm uma estrutura boa para recebê-los. E também por motivos sociais, como o preconceito e o bullying. Uma coisa muito importante também é incentivar a nossa geração a não abandonar a escola, mesmo estando muito difícil aprender pelo EAD. É muito importante que nós não larguemos para que a gente consiga ter boas oportunidades de trabalho futuramente e de crescer na vida mesmo. Então, baseado em tudo isso, a nossa charge traz justamente essa ideia de 2 pessoas lendo uma notícia, só que uma delas não consegue ler porque é analfabeta e a outra, né, está lendo. A senhora quer que eu tenho a charge ou dá para ver aí? Vocês desenharam? Então, o Renato fez a ilustração, eu fiz a pesquisa, e a Yasmin fez o diálogo. Gente, ficou maravilhoso. Eles fizeram! Meu Deus, Renato, faz minha próxima tatuagem. Eu tenho... Gente, tá muito bom, parabéns. É isso! A senhora tá vendo aí, mãe? Sua filha, ela e os amigos? Acompanhando. Olha, parabéns, muito. Obrigada. Dá pra... Ó, gente, aqui, para quem tiver pelo celular, tá baixinho, conseguiu dar zoom, porque vocês sabem que dá para dar zoom no celular, né, para aumentar a tela. Ó, o Nordeste lidera o maior índice de analfabetismo no Brasil. Por que acontece muito isso, gente? Porque São Paulo e Rio de Janeiro são conhecidos como regiões centrais
E aí, por terem mais prédios, por terem mais indústrias, porque é onde acontecem as maiores decisões políticas, a gente acaba tendo ainda, assim, de certa forma, um pouco mais de investimento, né? Agora, regiões bem mais remotas, tipo Natal, Mato Grosso do Sul, regiões do Nordeste também bem remotas, lá para os Cafundé de Pernambuco, e bem mais distante afins, ou até regiões como Acre, Amazônia, Roraima, Rondônia, ficam ali mais esquecidos pela política do nosso país, recebendo menos investimento econômico, né? E tendo aí, então, um índice maior de situações que existem em demais regiões do Brasil, só que em número menor. Por exemplo, Roraima estava até pouco tempo atrás com aquele problema de os policiais estarem em greve, e aí estava gerando a Terceira Guerra Mundial lá, gente, porque a criminalidade estava em alta. Vocês viram também a outra região que ficou sem luz durante um mês. Uma cidade inteira sem luz durante um mês. Aí aqui, ó, do ladinho, eles colocam assim: segundo o IBGE de 2019, ao menos 11 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não são capazes de ler ou escrever. Com brancos, a taxa é 3,6%. Pretos e pardos, a taxa é 8,9%. Já acima dos 60 anos, a taxa aumenta. Brancos, a taxa é 9,5%. Pretos e pardos, a taxa é 27,1%. As regiões sul e sudeste concentram o menor índice, e as regiões norte e nordeste concentram o maior índice. Aí, aqui, como eles leram, nossa, o senhor viu isso? Inacreditável que estou lendo. Aí o outro fala, isso o quê? Eu não sei como se lê. E aí a gente fica com essa reflexão que eles trouxeram pra gente, né? Eu tô apaixonada por esse desenho. Ah, obrigada, Letícia. Eu não estava lembrando o nome da região que ficou sem energia durante um mês. Cauãzinho, a gravação vai ser disponibilizada no YouTube, tá? Pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa? Yasmin, Mariane, Renato? Não, professora, é só isso mesmo. Obrigada a todos. Eu quero parabenizá-los, tá bom? Obrigada. Agora, continuando, nós temos a Dominique e o Henrique. Vocês vão querer falar? É o Dominique? Alô, professora. É porque eu tenho... você tem que me falar se é o Dominique, que agora que eu lembrei... É porque eu tenho uma aluna... Eu juro pra vocês, eu tenho uma aluna à noite que o nome dela é Dominique Yukimura. Aí eu pensei, não, peraí. Ela tá no terceiro. Aí tá bom. Professora, Vamos vou lá. apresentar daqui, tá? Tá bom, você vai então colocar na tela, né? Isso. Vou tirar aqui. Tô conseguindo ver aí? Eu acho que você colocou no compartilhar a tela inteira. Coloca uma guia. Ah, tá. Ou janela. Cadê a Dulce? Que gosto. Conseguiu? E agora, tá melhor? Eu acho que ainda tá igual. Calma aí. Nossa, eu tô encantada. Tá bom. Tá ouvindo a coordenadora Tânia aqui? Tô encantada, encantada. Quero levar todos pra minha casa, mas o marido vai brigar comigo. A gente vai adotar vocês todos como filho, tá bom? Ah, professora, pode colocar aí no seu mesmo, que aí é melhor. Não tô conseguindo mexer aqui. Beleza, deixa eu procurar ele aqui. Se você ver, falece. Eu uso 2,75 de óculos, gente. Ah, coloca a cara mesmo. As mulheres estão fofocando, deixa eu fechar aqui.
Professora, não tá apresentando, viu? Não tô conseguindo ver aí o que Ah, tá não, eu mostrando. tô procurando. Achei! Tava procurando. Peraí. Ó, depois do Dominique e do Henrique, aí a gente tem a Luana e o encerramento. Aí se alguém quiser falar, me avisa, tá bom? Peraí que eu vou apresentar agora, que eu tava procurando antes o seu trabalho, achei. Não, de boa. Prontinho. Tá, o meu trabalho é sobre a inclusão dos jovens no mercado de trabalho. Eu escolhi esse tema porque eu sou um dos poucos jovens que está trabalhando nesse momento. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre os três principais pontos que eu separei, que eu achei mais importante trazer para vocês, né? Que quais são os desafios de inserção do jovem no mercado de trabalho, quais são as áreas que dão mais espaço para os novos profissionais e quais são os cargos para os entrantes no mercado de trabalho. Pode passar, professora, por favor. Vou começar falando quais são os desafios de inserção do jovem no mercado de trabalho. Estamos vivendo em tempos onde a tecnologia é muito importante e a afinidade desse público mais novo com, né, no caso nós, é muito grande, ainda mais agora, né, que a gente está praticando o EAD, a gente está muito mais ligado com a tecnologia a todo momento. Pela causa de nós estarmos em casa toda hora, isso não, acaba sendo uma prática, né, que às vezes pode até ser involuntária, sabe? A gente pode mexer nas coisas e tal. Pode passar, professora. Eu vou começar agora aqui. Para entrar no mercado de trabalho, muitas vezes a falta de maturidade e experiência também acabam sendo uma barreira. Os desafios não param por aí, já que o jovem também precisa lidar com os problemas de ansiedade, né? Que hoje em dia é um problema que está muito mais aflorado, assim, né? Muito mais pessoas estão tendo problemas psicológicos e etc. É, a un... Agora eu vou falar um pouquinho sobre a escolaridade enquanto os jovens estão trabalhando. Quando você une o trabalho aos estudos, além dos conhecimentos adquiridos, o mercado entende que você está se preparando para entender uma demanda de serviços que ele dispõe. Ou seja, tipo, por exemplo, se você tem um nível a mais de escolaridade, tipo, se você já terminou o ensino médio, ou se você está fazendo algum curso e você coloca no seu currículo para procurar um trabalho, o, o lugar onde você entregou o currículo, se você tiver um nível de escolaridade maior, eles vão te priorizar. Por quê? Porque eles sabem que você tem um conhecimento maior, você tem uma experiência maior também. Pode passar, professor. Agora eu vou falar um pouquinho das melhores áreas, né, para você começar a sua vida trabalhista. Durante a escolha da faculdade, o futuro profissional precisa avaliar vários fatores, né, para além da afinidade com a área. A melhor área atualmente, né, por pesquisas feitas, é uma área ligada à tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia, hoje em dia, é uma coisa que é necessária na vida de todo mundo, certo? Se você estuda algo ligado a isso, é muito mais provável que você consiga um trabalho mais rápido. Pode passar, professor. A nova direção do mercado de trabalho vai além do tradicional de cada graduação e cada vez mais comum encontrar profissionais da saúde na gestão de clínicas hospitalares. E essa daí também é a segunda área mais fácil de você encontrar trabalho, a área dos hospitais, principalmente agora. Eu trabalho numa farmácia, né? E assim, o tanto de gente que vai lá perguntando se a gente está contratando é muito grande, né? Porque todo mundo agora sabe, né, que a gente precisa, né, de ajuda, porque é um número excessivo de pessoas que vai procurando medicamento, ajuda para algum problema e etc. Pode passar, professor. E é isso.
Muito obrigado a todos aí. Eu vou pedir só para você dar uma lidinha no tempo médio para aqui do júnior, pleno e sênior, porque assim, gente, sempre que eu, por exemplo, ia procurar emprego, aí eu via lá, não sei o que lá, trainer, ou não sei o que lá, assistente júnior, ou nananã, pleno, sênior. E aí você fica, tipo, achando que são nomes bobos, né? Não, gente, tem cargos aí em que um analista júnior, ele ganha, tipo, em torno de 3 mil. Aí o pleno já tá ganhando 6 mil. O sênior ganha 10 mil reais. Aí eles falam, mentira, não, verdade. A Mil, por exemplo, que é uma empresa de planos de saúde, é isso aí. Eu conheço um analista sênior que tá ganhando 10 mil na Mil. E aí, o tempo é que eu não sabia. E aí, ele colocou aqui no estudo dele. Você pode ler essa parte dos cargos iniciais? Você consegue? Consigo sim. Os cargos iniciais em grande parte das empresas são os de analistas, né? Que subdivide em júnior, pleno e sênior. Eles se referem não apenas a qualificações, mas a salários também, e costumam ter altas dentro de cada nível. Além do mais, eles têm a ver com o tempo da empresa. Sendo assim, o júnior é média de 5 anos de empresa, pleno entre 6 a 9 e o sênior mais de 10 anos. Ligadinha. Alguém quer fazer alguma pergunta? Falar alguma coisa em relação ao trabalho do Dominique e do Henrique? Peraí. É Dominique e Henrique. Ou é Dominique e Henrique? Dominique e Henrique, professora. Eu tô achando que é 2 alunos. É Dominique e Henrique. E eu tô o Dominique e o Henrique. Eu pensei, não, o Henrique quer ficar quietinho, tudo bem, né? Parabéns, você arrasou. Valeu por 2, viu? Vale quanto pesa. Parabéns. Ouviu aí? Sim. Obrigado. Parabéns. Aí agora a gente vai ter a fala da Luana do segundo C. Lulu, você vai falar? Oi, professora, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Primeiro, eu queria parabenizar o tema de todos. Foram ótimas apresentações e eu vou compartilhar aqui da minha tela, tá bom? Beleza, então eu vou tirar aqui da tela. Ok. Tá aparecendo alguma coisa? Tá carregando, peraí. Eu vou abrir aqui no Oi. PowerPoint. Tá bom. Primeiramente, boa tarde a todos. O meu tema é Juventude no Brasil e o meu nome é Luana. Bom, voltando um pouco sobre o tema do meu tema, eu vou falar sobre a juventude no Brasil um pouco mais voltada para a visão política. Meu objetivo aqui hoje é conscientizar a todos por meio de dados e pesquisas científicas e por pesquisas que eu mesma elaborei. E primeiro eu queria deixar a frase aqui do Augusto Branco, que é: a juventude é uma boa escola. Sempre chega o tempo em que você consegue nominar suas capacidades e dar a exata medida das coisas, e você verá que mesmo seus maiores erros e frustrações se tornarão para ti excelente tesouro no caminho da sua evolução e realização pessoal. E é sobre isso. Bom, primeiro eu queria dar o conceito de idade de juventude. E no Brasil há 2 conceitos de juventude. O primeiro considera o jovem a pessoa dos 9 aos 29 anos e o IBGE considera jovem dos 15 aos 24 anos. E no total somam 34 milhões de jovens, o dos 15 aos 24 anos. E vai ser mais ou menos nessa idade do IBGE que eu vou estar usando para apresentar. Agora, o que é o jovem? Jovem é um sujeito com valores, comportamentos, visões do mundo e interesses e necessidades singulares. Ser jovem é estar imerso em uma nova sociedade em processo transitório a partir de uma nova conjuntura familiar, política e social estabelecida. E, portanto, é estar em meio de conceitos e formas amplas e diversas leituras do mundo. Ou seja, como diz o texto, é sobre esse momento transitório que a gente vive, onde nós não somos nem crianças e nem temos uma visão completa do mundo ainda. E agora que a gente já tem esse conceito mais amplo do que é juventude, a gente pode entender mais sobre essa frase onde fala conjunturas sociais estabelecidas.
E, na maioria das vezes, essas conjunturas sociais estabelecidas, a gente forma na escola, que é o próximo tópico. Antes de falar sobre a escolaridade, eu queria dizer que, infelizmente, não tem como eu não falar sobre o grande número de defasagem escolar, sendo que quase 4 em cada 10 brasileiros de 19 anos não concluíram o ensino médio em 2018. Ou seja, eles concluíram com mais de 19 anos, ou eles nem chegaram a concluir. E aqui embaixo tem um gráfico que mostra os motivos do abandono escolar, comparados entre meninos e meninas de 15 aos 17 anos. E como foi citado na culminância da Yasmin sobre gravidez ou cuidar de criança, que também é um dos grandes motivos, principalmente para as meninas. E como vocês podem ver, o não tem interesse é o que mais soma pontos, se baseando nessa pesquisa, nesse não tem interesse, eu elaborei uma pesquisa sobre assuntos e matérias que alunos e ex-alunos acham que deveriam ser incluídos no plano escolar, já que a maioria votou que não tem interesse. Bom, e aqui está a pesquisa, porque eu fiz essa pesquisa inicialmente porque muita gente não se vê no plano escolar, no plano do currículo escolar que a escola oferece. E muita gente acha que não é necessário, mesmo já tendo sido provado várias vezes que aquelas matérias que são cobradas, elas são sim necessárias. Então foram, em primeiro lugar, a matéria mais votada que eles acham que deveriam ser adicionadas na escola foi educação financeira, com 17 votos, 15 votos para educação sexual e 9 votos para primeiros socorros. E essa pesquisa foi feita com 41 pessoas. Mas é claro que não deveria ser a obrigação da escola. Agora, indo para um tema um pouco mais triste, eu vou falar sobre mortalidade, já que ela, infelizmente, está ligada com a juventude. Já que só em 2018, 57.956 vítimas de homicídio foram jovens entre 15 e 29 anos. E dentro desse total de... E dentro desse total de 57.956 vítimas, elas nem chegaram a viver mesmo. Enquanto os jovens e as mulheres negras figuram como principais vítimas de homicídio no país, apenas em 2018 os negros representam 75,7% das vítimas de homicídio, com uma taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Ou seja, dentro daqueles 53,3%, 75,7% das vítimas de homicídio eram pessoas negras, o que significa que para cada indivíduo não negro morto em 2018, 2 pessoas negras foram mortas. E esse indivíduo não negro são pessoas brancas, amarelas e indígenas. Agora aqui a gente tem o perfil das vítimas comparada entre 2018 e 2019. Pessoas negras e pardas aí, o número só aumenta em 2019. E por faixa etária também, dos 18 aos 25 anos. E eu quero que vocês guardem bem essas informações de que, conforme o tempo, o número de mortes só vem aumentando. Agora, falando um pouco sobre o feminicídio, aqui está a proporção de mulheres de 10 anos ou mais de idade que foram vítimas de agressão física por corpo. Como vocês podem ver, a região centro-oeste e a nordeste dominando, e estão ainda acima da média do país. Agora, mudando um pouco de assunto, eu separei aqui 6 vezes em que os jovens foram protagonistas na história. Momentos em que eles meio que fizeram uma revolução. E o primeiro foi o golpe de 64, que foi jovens que se opunham contra a ditadura militar. Direta Já, que foi na reabertura do Grêmio Estudantis em todas as escolas do país, e também conquistou o direito de voto para jovens de 16 a 17 anos. O Fora Collor, que fez o presidente renunciar ao cargo para não sofrer impeachment. O governo FHC e o pacote de privatização, que foi quando os jovens resistiram ao projeto neoliberal das privatizações em setores estratégicos do país e ao sucateamento da educação nacional. Infelizmente, a gente ainda vai ouvir de novo esse termo, sucateamento da educação nacional, no 6º tópico. E no governo FHC, eles também conseguiram
a minha entrada em eventos culturais e esportivos. A jornada de junho, que foi contra o aumento da tarifa de transporte e contra a corrupção, e a Primavera Secundarista, que foi quando o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, queria fechar centenas de escolas estaduais, deixando salas superlotadas e professores desempregados. E essa decisão foi revogada por mais de 590 escolas por todo o país. Agora, indo para falar sobre a juventude moderna. É notável como a participação da juventude se tornou mais atuante na política nacional, com o uso massivo da internet, seja pelas redes sociais ou por aplicativos de mensagens instantâneas. Ainda assim, a presença dos jovens não se restringe a debates e espaços virtuais. Pelo contrário, eles têm invadido as ruas em diferentes situações, como passeatas, manifestos e intervenções culturais. E isso reflete muito do protagonismo juvenil que a gente viu atrás. Agora, indo para a orientação política dos jovens de 17 a 21 anos, 47% não tem posição definida, 28% tem opinião, 12% de direita, 8% de esquerda e 5% de centro. E 61% deles seguem políticos nas redes sociais, 58% fazem militância por alguma causa, e 75% dos jovens que votaram dizem que ainda acompanham os políticos que eles elegeram. Agora, gente, ainda falando sobre juventude moderna. Quando a gente fala sobre juventude moderna, é comum a gente ouvir de pessoas mais velhas sobre os valores das épocas passadas e como isso tem mudado hoje em dia. Então, eu fiz uma outra pesquisa comparando isso, os valores. E valores que as pessoas mais velhas acham que foram perdidos na juventude atual foi respeito e responsabilidade. Embora eu, como jovem, não concorde muito com isso, esse foi o que eles mais votaram. E valores que foram adquiridos na juventude atual foi consciência e empatia. E, na minha opinião, também eu acho que essa consciência vem junto com a facilidade que hoje a gente tem a ter a informação. E antes de finalizar, eu quero dizer que pode parecer que alguns temas ficaram meio soltos, mas todos eles têm uma ligação, que é a importância do voto dos jovens. Eu quero pedir para vocês que se integrem sobre política, porque, sabe, sem querer levantar a bandeira de nenhum candidato ou nenhum partido, mas se hoje o Brasil está do jeito que está, foi porque em algum momento da história a gente acabou falhando. E esse negócio de ficar achando que político é tudo igual e usar isso como desculpa para não votar, é como se fosse um senso comum. E seja na hora de votar sem pesquisar também o candidato antes. E a gente jovem, a gente não pode mudar o Brasil da noite pro dia, mas a gente pode pesquisar o candidato e escolher a pessoa certa para representar a gente. Porque se a gente olhar todos os tópicos que foram falados, principalmente naquele que eu pedi para vocês guardarem as informações de 2018 e 2019, se a gente escolher uma pessoa que vai representar a gente, que tem, sabe, o intuito de cuidar, principalmente dessas minorias que não são tão minorias, a gente vai ter já o nosso problema meio que resolvido pela metade. Porque depois, principalmente para os jovens militantes de internet hoje, é fácil para a gente ficar repostando posts do Quebrando o Tabu, falar mal do presidente, do governador e do prefeito, sendo que a gente tinha sim a capacidade, tinha alguns vão ter ainda e alguns já tiveram. A gente teve ou terá a capacidade de votar e fazer a diferença, só que por algum motivo a gente não fez isso e depois ficar compartilhando palavras, sabe, ficar compartilhando coisas ruins, xingando aquela pessoa. E por isso, eu separei aqui alguns grupos de debates. São grupos para integrar jovens na política, para pessoas que não conhecem nada de nada, para pessoas que querem se entrar ali no meio. Eles são grupos totalmente neutros, não vai ter essa briguinha de esquerda e direita, nada. Então, tá aqui a minha sugestão para você que quer se integrar sobre política. E aqui a minha bibliografia, de onde eu tirei tudo, e é só. Lu, você arrasou, foi muito necessário, foi muito lindo. Foi.
Tá afiadinha, hein? Como disse aqui o Rafael, foi muito bom, nega. Parabéns pelo trabalho incrível que tu fez, sempre sensata. E a Emily também falou que ficou perfeito. O professor Denis, que tá aqui. A Yasmin também. Esse Denis tá muito tiete. Esse Denis tá muito legal com vocês. Ele tá em todas. Ele Gente, tá tietando todo mundo. Eu quero só mostrar alguns trabalhos desenhados que os alunos fizeram antes da gente finalizar, olha. O da Giovana Menezes, do segundo K. Espera aí que vai carregar. Nossa! Ela desenhou. Diz aí o que vocês acham que se refere a esse trabalho dela. Ai, parece alguma coisa de trabalho infantil. Exatamente. Eu não enxergo, sou cegueta, mas acho que é alguma coisa sobre trabalho infantil. Isso, é uma lei do Estatuto da Criança e do Adolescente que condena o trabalho infantil, e aí ela quis representar em principal a questão das crianças lá no Nordeste que trabalham naquele mercado escravo lá da castanha, que deixam de estudar para trabalhar com castanha, e vocês sabem que aquilo destrói as digitais, a mão, a saúde, né? Aí outro trabalho aqui que a gente tem de desenho, tá mais aqui para baixo, peraí. Aqui, ó, uma charge feita pela Eduarda Silva, que vai carregar, peraí. Ó, é uma criança carregando também aqui 2 baldes com água, né? Eu tô falando que é água, né? Aí ela tá falando do trabalho infantil, que a criança gostaria de estar na escola, mas infelizmente ela está aqui ajudando, trabalhando, né? Um mapa mental falando sobre quais são as situações que levam ao analfabetismo. Pode rir. Aí aqui, ó, o Renato, que fez com a Yasmin e a Mariane essa charge também incrível. Aqui eu não sei se é desenhado. Peraí. Acho que esse não é. Eu acho, né? Porque eu não vou duvidar de vocês. Que não, esse aí foi da Yasmin, que ela explanou. É. Aqui os mapas mentais das meninas também falando sobre a importância do SUS. Aí aqui, ó, o mapa mental que a Bianca Sobral, do segundo J, fez sobre desigualdade de gênero. Aí aqui, ó, mulheres negras recebem menos da metade do salário de um homem branco. Aí ela colocou uma lei aqui, né, da Constituição Federal, que é o direito à vida e à integridade física, mas que na prática isso não tem acontecido muito. Aí a questão de salário, política, que afetam na desigualdade de gênero. E são esses os trabalhos de vocês, que estão nesses links, que vai ficar disponível para vocês compartilharem com seus familiares. Vocês sabem que tem o recurso aqui no Padlet, que vocês podem curtir e comentar o trabalho do coleguinha, né? Ó, tá vendo, ó? Vocês podem curtir aqui, ó, comentar, falar, trocar ideias, isso vai ficar salvo aqui para posteriori. E aí tem os vídeos também, que a Gigi Garita colocou aqui, eu vou pedir para depois ela me mandar de novo, que é o vídeo sobre como você pode tentar tirar o foco da ansiedade, né, se distrair da ansiedade, e o outro sobre a palestra que teve ontem com os professores da escola sobre saúde mental. E aí tem também os links desses grupos que a Luana trouxe, que fazem debate político para que os jovens entendam da política, sem vocês sentirem que vocês não fazem parte daquilo, ou vocês entrarem no meio de uma briga e não entender o que é aquela briga, né? E aí eu vou pôr tudo isso no Class, mas também a gente vai colocar nos grupos, vamos colocar no blog também, tá bom? E é isso, pessoal. Eu quero agradecer muito todo mundo que fez os trabalhos, todo mundo que falou. Eu vou desligar o meu e você fala. E a Yasmin, a Luana me deu uma ideia já, porque tem eletiva de novo no segundo semestre. E eu gostei disso, de o que eu queria aprender na escola, mas não tem na escola. Eu gostei disso. Para ser uma eletiva do segundo semestre, eu gostei.
E também eu queria dizer que foi sensacional, que vocês são ótimos, que eu estou muito orgulhosa, que todos os demais professores que participaram, os 20, também ficaram orgulhosos, e a coordenadora Tânia vai falar agora. Nossa, pessoal, é assim. Peraí, que ela vai fechar lá. Pronto. Olha, pessoal, de verdade, tem hora que eu acho que eu nem estou numa escola pública, eu esqueço que isso aqui é uma escola pública, entendeu? Aí eu passo a dormir e a acordar cada dia mais confiante, querendo vir trabalhar para vocês, porque eu sei o quanto é gratificante. Isso é muito bom. Saber a dedicação que vocês têm, o tempo que vocês gastam estudando, sozinhos. Vocês estão sozinhos, entendeu? E olha que trabalho de excelência, espetacular. Eu quero, assim, agradecer muito por eu ser uma servidora pública e por ter esse prazer de trabalhar para vocês. Vocês, assim, deixam a gente cada dia mais feliz e acreditar que realmente é isso, a minha escolha é certíssima, independente do salário, a felicidade que eu tenho é impagável. Parabéns a todos, tá? Muito obrigada mesmo por essa manhã maravilhosa, tá bom? Muito obrigada. E boas férias, né? Vocês também merecem. 15 dias aí, uhul! Tá? E quem não respondeu ao questionário, responder, hein? Tá lá no grupo de pais. Beijo, meus amores. Espera um pouquinho. Gente, bom, boas férias. Obrigada por tudo. Nós encerramos aqui. Nos vemos lá em agosto. É um prazer dar aula para vocês, viu? Vocês são muito meus amores. Eu amo muito vocês, alunos, de verdade. Eu sou muito feliz sendo uma professora e tendo jovens como vocês para poder trabalhar junto. Falou tudo. Tchau, gente. Boas férias. Tchau, Pro.